Bora lá, meu povo! Mais reforços e duas saídas no Fortaleza. Bastidores da contratação de Matheus Pereira. Dirigente da CBF observa João Ricardo e acaba vendo Gustavo Mancha. Goleada na Libertadores segue repercutindo. Vojvoda revela estratégia e Vidal desabafa. Promoção nos ingressos contra o Juventude. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papar com o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. O Fortaleza volta a campo depois de amanhã, sábado às 4 da tarde, confronto válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Juventude. O Leão, atualmente na 17ª colocação, integra a zona de rebaixamento do Brasileirão e só a vitória interessa para deixar a zona e não voltar nunca mais. Antes da gente entrar nos assuntos deste vídeo, aquele convitezinho de lei claro para você se inscrever no nosso canal. Agora, caso você já seja inscrito, eu tenho sempre aquele convitezinho para você copiar o link que tá aqui em cima, ó, na barra de endereço do seu navegador, mandar em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza que você participa. Chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia às 5h30 da manhã, live todo dia às 18h15. Porém, hoje teremos edição especial do Café Expresso a partir das 9h15 da manhã. É especial, primeiro porque é o retorno do Café Expresso, ficamos aí quase 3 semanas sem ter o nosso amado quadro, e especial também porque no comando tem o B1 e o B2, Professor Léo Ivo e o William Júnior. O link já está criado, ativa o lembrete, aproveita e ativa o lembrete também da live das 18h15, que eu já deixei criado. Na verdade, eu já deixei criado todas as lives aí até terça-feira que vem. Então você já pode ativar o lembrete de tudo, porque só o que vai ter é conteúdo aqui no Expresso Tricolor, mais esses 2 jogos dentro de casa do Fortaleza. Então cuida, ativa o lembrete de tudo e cola com a gente. Turma, ontem a gente chegou nos 59 mil inscritos, mas eu não sei por que motivo o YouTube tirou mais de 25 inscritos depois que terminou a nossa live. Eu não sei se foi alguma coisa que a gente possa ter dito na live que desagradou parte da audiência. Se tiver sido, a gente pede desculpas, eu faço questão de me desculpar aqui, porque a gente tinha conseguido passar aí dos 59 mil, tava com 59.007, e no momento da gravação deste vídeo, estamos com 58.977, então a gente perdeu 30 inscritos aí do nada. Eu espero que seja só um bug do YouTube, mas eu faço aquele convite para você compartilhar bem muito o link pra galera se inscrever e a gente passar de novo aí a marca dos 59 mil e seguir rumo aos 60 mil inscritos aqui no YouTube do Expresso Tricolor, tá bom? Bom, agora vamos parar de enrolação e vamos trazer as notícias do vídeo de hoje. Eu já quero começar falando da promoção de ingressos e também do check-in para o jogo contra o Juventude. Como todo mundo já sabe, ontem o check-in já foi aberto. Lembrando que o jogo é no PV, 4 da tarde. Se você não for, só você não vai. Então cuida, garante logo o teu check-in, garante logo a tua vaga no PVzinho de açúcar, porque vai ser lotação. PM, não sou sócio, quero comprar ingresso. Quais os valores e que promoção é essa? Bom, vamos lá. Arquibancada azul 20 a meia, 40 inteira, o mesmo valor para arquibancada amarela. Na arquibancada laranja, o central ali do PV, 40 a meia, 80 a inteira. Nas sociais, 150 a meia, 300 a inteira. E o setor visitante é 50 a meia e 100 a inteira. Então cuida, aproveita para lotar, certo? Porque tem promoção, ingresso num precinho bacana. Mas se você puder ser sócio torcedor, melhor ainda, porque aí você já garante logo sua vaga e aí fica despreocupado para marcar presença no jogo de sábado contra a equipe do Juventude. Turma, vamos falar agora sobre Matheus Pereira. Pois é, o Fortaleza segue na busca por reforços, já vem chegando aí o Denilson, agora o Matheus Pereira, parece que vem mais 3 aí, para totalizar aqueles 5 reforços que o Márcio Renato trouxe na live do Glória e Tradição. 2 a gente já sabe,
volante Denilson está encaminhado e agora o Fortaleza fechou a contratação do meia Matheus Pereira. Eu queria fazer aqui uma recapitulação de como surgiram as informações do Matheus Pereira para você entender, e aí eu trago a opinião de alguns jornalistas e analistas sobre o novo reforço do Fortaleza. Primeiro saiu lá na coluna do Afonso Ribeiro, no Esportes do Povo, e ele fala o seguinte: o Fortaleza já tem um reforço garantido para a janela de transferências de julho. A coluna apurou que o clube do PC tem pré-contrato assinado com o meia Matheus Pereira, que defendeu Barcelona e Juventus da Itália, e hoje está no Eibar, da segunda divisão da Espanha. Destaque no Corinthians: Matheus passou por Empoli e Juventus na Itália, Bordeaux e Dijon na França e o Barcelona time B, e agora o Eibar na Espanha, além de breve trajetória no Paraná. Ele também acumulou convocações para as equipes de base da seleção brasileira. É canhoto, atua nas 3 funções do setor, como primeiro ou segundo volante ou como terceiro homem mais avançado, camisa 10. Essa foi a informação do glorioso Afonso Ribeiro, que foi confirmada horas mais tarde pelo César Luiz Merlo, o homem que crava todas as negociações do mercado sul-americano. E ele fala: Matheus Pereira, ex-jogador do Barcelona e da Juventus, assinou um pré-contrato com o Fortaleza como agente livre. Ele chega do Eibar em 1º de julho e seu contrato vai até junho de 2028, ou seja, 3 anos de contrato aí para o Matheus Pereira com o Fortaleza. O Diário do Nordeste também ratificou a contratação do jogador. A manchete fala que o Fortaleza fechou a contratação do meia Matheus Pereira do Eibar. A atleta de 27 anos chega ao tricolor do PC na janela do Mundial de Clubes. O jogador de 27 anos assinou um pré-contrato com o Leão e o vínculo está previsto para 3 temporadas. E aí um breve resumo da carreira dele que eu já trouxe há pouco aqui no vídeo, né? Durante a sua passagem pelo Eibar, Matheus disputou mais de 100 partidas, foram 115, se eu não me engano, contribuindo com 4 gols e 10 assistências. Na temporada atual, ele tem sido peça fundamental na equipe, demonstrando versatilidade e comprometimento em campo. A contratação do jogador é vista como um reforço estratégico para o Fortaleza, que busca fortalecer seu elenco visando competições nacionais e internacionais. Com sua experiência no futebol europeu e habilidade técnica, espera-se que Matheus traga qualidade ao meio campo da equipe, comandada por Juan Pablo Vojvoda. Continuando ainda sobre Matheus Pereira, o jornalista Luca Laprovítera trouxe uma thread falando sobre o jogador. Segundo ele, 27 anos, joga como meia e tem 3 temporadas no Eibar com 115 jogos, 4 gols e 14 assistências. Nunca realmente vingou, não joga uma primeira divisão desde que saiu do Dijon em janeiro de 2020 e mesmo assim foram 637 minutos em 17 jogos nas ligas brasileiras, italiana e francesa. Ele também cai um pouco pelos lados, não é um jogador que se lesiona e normalmente também não é um atleta de finalização ou último passe. Lembrando um pouco o estilo do Martínez, é canhoto e normalmente é um jogador de muita pressão na frente, porém hoje é uma aposta. A vinda do Matheus Pereira é um movimento interessante, são anos sendo um interessante meia central no Eibar. 27 anos em busca de espaço no mercado, muito mais parecido com o nosso perfil anos atrás. Acho uma aposta pela falta de rodagem em primeiras divisões, mas é uma peça interessante. E aí, concorda com a opinião do Luca? Gosta da opinião do Luca? Ela te agrada sobre o jogador? Comenta aqui abaixo. Meu parceiro Gera Lobo comentou o seguinte: Matheus Pereira é um dos melhores meias da Liga, La Liga 2, né? Há algumas temporadas, que é a segunda divisão do espanholzão, né? É uma espécie de segundo volante de organização, não tem números expressivos, mas é destaque do Eibar e tem boa idade. Acho uma aposta bem válida do Leão, a equipe não tem jogador desse estilo. Então parece que o jogador tá vindo muito mais pelas características dele, porque intenso ele não é, pelo menos segundo o meu parceiro lá do FB Scout, que disse, né, que o jogador não tem tanta intensidade assim. Mas se a gente parar pra pensar, os nossos jogadores do meio de campo, a grande maioria também não tem lá essa intensidade toda. Então é muito mais pelas características que o jogador possui e deve ter tido aí a aprovação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Os pontos fortes do Matheus Pereira são o passe curto, a intensidade, mas aqui eu acho que ele realmente não tem. Mesmo jogando ali na posição no meio de campo, tanto avançado como mais defensivo, duelos pelo chão, desarmes e recuperações. Vamos ver se o Matheus Pereira consegue ter essa intensidade aqui no Fortaleza, mas pelo que a gente foi informado, é um jogador que não possui lá essa intensidade toda e que vem muito mais pelas características dele de um bom passe, duelos pelo chão, enfim, vamos ver se ele vai jogar
bem no Fortaleza. Vamos torcer para que ele seja uma aposta certa, né? Porque o Fortaleza não pode errar na janela do meio do ano. Segundo a turma do Emoção de Ser Tricolor, ele foi uma opção de mercado, livre e com um salário baixo. O Cifec estava no mercado buscando opções bebê, bom e barato. E encontraram o Matheus Pereira em fim de contrato com o Eibar. O Fortaleza vai pagar luvas ao jogador na casa dos R$500 mil, parceladas junto ao seu salário. Na Espanha, ele recebia 20 mil euros mensais, quase R$130 mil. E aqui no Fortaleza, seu salário vai ser de 200 mil mensais. Foi a informação da turma do Emoção de Ser Tricolor. E tem mais, tá? O jogador, ele foi sondado pelo Fortaleza já no começo do ano e já foi acertado com ele também no começo do ano esse pré-contrato de que ele viria defender o Fortaleza já no meio do ano. Ou seja, ele segue aquela cartilha de jogadores livres no mercado, que ficariam livres em determinado momento do ano para se transferir para o Fortaleza. Ou seja, oportunidade de mercado, assim como foram as outras contratações, né? A grande maioria, no caso. Vamos torcer aí pra que dê certo, tá? Eu sei que muita gente vai criticar, de novo, jogador a custo zero, não sei o quê. Calma, vamos torcer pra que ele possa render e não ser um borreiro da vida, nem um Luquinhas da vida, né? Pelo amor de Deus, façam as suas orações e vamos torcer pra que ele dê certo. Não vamos se desesperar antes de ver o cara jogar, porque agora não tem mais o que fazer. O Fortaleza já vai contratar o jogador, então acabou. Não adianta mais o que fazer, é cobrar a diretoria, cobrar o cara e torcer pra ele jogar muita bola e vai ter o apoio da nação tricolor, com certeza. Bom, com a chegada do Matheus Pereira, que joga ali na posição de volante /meia, e também do Denilson, que deve ser fechado a qualquer momento, Zé Wellison e Pedro Augusto devem deixar o Fortaleza na janela do meio do ano. A informação é do jornalista Tércio Brilhante. E aí, galera, será que de fato o Zé Wellison e também o Pedro Augusto vão deixar o Fortaleza? Eu acredito que sim, tá? Principalmente o Pedro Augusto. O Zé, eu acho que vai depender da proposta que chegar pro Fortaleza, porque ele também ainda tem contrato com o Tricolor. Vamos ver o que é que vai acontecer. Essas duas saídas devem acontecer aí na janela do meio do ano. Mudando de assunto, João Ricardo na seleção? Pois é, galera. O dirigente da CBF, Rodrigo Caetano, esteve no Castelão para observar o jogo do Fortaleza contra o Colo-Colo. A visita dele faz parte de uma série de observações de jogos planejadas pelo departamento antes dos próximos confrontos da seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo. As observações servem não só para produzir relatórios e fornecer uma base de dados para a próxima comissão técnica, como também para ajudar na produção de pré-lista de convocados que devem ser definidos até 18 de maio. Além do jogo do Tricolor, Caetano e Araújo, né, que foi o outro rapaz, também conheceram as instalações do rival. Os profissionais foram recebidos pela diretoria do rival. Fora a estrutura do clube, os profissionais também acompanham atividades do Alvinegro lá no gramado. Então tá aí. Agora, será que de fato o João Ricardo teria chance na seleção? Pois é, segundo a turma do Emoção de Ser Tricolor, o jogo de ontem, né, no caso do Colo-Colo, os dirigentes da seleção brasileira foram observar o João Ricardo, que vem sendo monitorado pela seleção desde o final do ano passado e pode estar numa pré-lista de convocação da seleção brasileira. Será, galera? João Ricardo, se fosse convocado, eu diria que seria muito justo, tá? Seria um desfalque pro Fortaleza, claro, mas seria muito justo. Ele tá merecendo essa convocação aí faz tempo. Já foi o melhor goleiro do Brasileirão no ano passado, teve altos índices lá no SofaScore e outros dados, enfim. Pra mim, ainda tá em alta e merece sim uma convocação, tá? Só que eles vieram ver o João Ricardo e acabaram vendo foi o Gustavo Mancha, né? Que jogou muita bola, rapaz. E, olha, eu não duvido nada do Gustavo Mancha aparecer aí numa lista de sub-20. Vai que ele aparece aí numa escalação, numa convocação, né, para a seleção de base. Bom, vamos ver aí, porque é um jogador que tá jogando muito, fez mais uma partidaça pelo Fortaleza, a sua 10ª partida pelo profissional contra o Colo-Colo, e tem 20 anos, né? Então vai que ele pinta aí numa convocação para a seleção sub-20, seria bem legal. O Gustavo Mancha tá jogando demais e merece sim também essa oportunidade. Claro, além do João Ricardo, quero a tua opinião sobre isso, comenta aqui abaixo, tá? Turma, após a derrota para o Fortaleza, o volante Vidal reclamou da umidade no Castelão e disparou: é um inferno por aqui. Meu irmão, o Vidal não para de chorar. Abre aspas, a verdade é que custa muito. Eu sempre pensei que a umidade para os chilenos pesa mais do que a atitude.
Com 20 minutos eu estava... Altitude, perdão. Com 20 minutos eu já estava queimando por dentro. Falava com os meus companheiros que é o inferno por aqui. Mas isso não é uma desculpa, nos equivocamos muitas vezes. Isso não pode acontecer com o Colo-Colo, explicou o meio-campista. O técnico Juan Pablo Vojvoda revelou a estratégia que levou o Fortaleza a golear o Colo-Colo na Libertadores. Abre aspas. Tínhamos que impedir que jogadores dessa qualidade tomassem o mando do jogo. Acredito que encaixamos bem a pressão e com intensidade apareceram os espaços para conseguirmos construir essa vantagem. Ou seja, duas palavras definem a goleada do Fortaleza: pressão e intensidade. Se isso for retomado para a sequência, as coisas certamente vão melhorar. Isso vai ser um grande aliado para retomar a confiança do elenco para a sequência da temporada. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Outras palavras que ele usou foram zona de pressão, bloco mais compacto e alto, ou seja, marcação sob pressão, adiantando as linhas. Isso é muito bom, cara. Tomara que o Fortaleza realmente tenha virado a chave e se utilize disso para voltar a vencer na temporada. Para finalizar o vídeo de hoje, Fortaleza lá no Brasileirão Sub-20 ganhou mais uma, né? Olha aí, o Leão é o terceiro colocado com 17 pontos, ganhou por 1-0 da equipe do Cuiabá. Golaço marcado pelo meio atacante Landerson. Joga muito, joga demais. Daqui a pouco vai estar também no profissional, eu tenho certeza. O próximo adversário é o Vasco da Gama, fora de casa. Terceiro colocado do Brasileirão, hein? Mais uma grande campanha do Tricolor no Sub-20. Ano passado o time chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Cruzeiro. Bom, meu povo, é isso. Mais um videozão. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. 9h15 tem Café Expresso. 18h15 tem a nossa live tradicional. Ativa o lembrete de tudo. Valeu, falou e tamo junto.